bolo de nozes, não é mesmo? Então hoje é essa receita que vou ensinar a vocês. Então eu vou começar fazendo a massa do bolo. Vou bater na batedeira 1,5 xícaras de açúcar refinado peneirado, 1,5 xícaras de farinha de trigo também peneirado, 1 colher de sopa de fermento em pó, 2/3 de xícara de água, 2/3 de xícara de óleo de milho e 2 ovos. Então eu começo a bater primeiro em velocidade mínima para agregar os ingredientes e depois vou para a velocidade máxima e deixo batendo por 2 minutos. Enquanto isso, eu unto com margarina e enfarinho uma assadeira. Aí é só despejar a massa na forma e levar para o forno em temperatura média até com que você faça o teste do palito e ele saia sequinho. E não se esqueçam que para fazer o teste do palito tem que ser bem no centro do bolo. Aí vamos para o recheio. Em uma panela, vamos acrescentar 1 lata de leite condensado, 100 gramas de nozes trituradas, não para deixar na farinha, mas também para não ficar em pedaços muito grandes. 1 colher de sopa de farinha de trigo que vamos dissolver em uma caixinha de creme de leite. Vou misturando bem com o fouet para que não fique com nenhum gruminho. E aí, levo para a panela. Misturo tudo muito bem e levo para o fogo. Vou mexendo sem parar até que vire mais ou menos um pão de brigadeiro, que é aquele que começa a desgrudar do fundo. Aí está pronto. Aí você coloca esse recheio em um prato, cobre com plástico filme em contato, para que não forme nenhuma película em cima. E reserve. Enquanto essa parte do recheio está esfriando, eu venho na batedeira e vou bater 300 ml de chantilly. Muito cuidado para ele não passar do ponto. Eu tiro o filme plástico de cima da primeira parte do recheio e venho colocando ele sobre o chantilly na própria batedeira, ligo em velocidade baixa e começo a misturar. Agrego todo o restante da primeira parte do recheio e posso colocar em velocidade alta, não para bater muito, mas para misturar bem. Aí o recheio está pronto. E reserve. Aí eu já desenformei o bolo, já cortei o topinho dele para poder igualar, já cortei ele na metade para poder rechear e já devolvi a metade de baixo, a bandinha de baixo da massa do bolo dentro da forma para a gente poder rechear. Molhei com um pouco de leite e já estou colocando o recheio. Então eu coloco todo o recheio, vou alisar bem e venho com a segunda bandinha de bolo também umedecida com leite e coloco sobre o recheio. Aí você pode reservar e vamos fazer a cobertura. A cobertura vai ser um chantilly, que nada mais é chantilly com leite ninho e leite condensado. Não tem como dar errado. Então na batedeira eu venho colocando 1 lata de leite condensado, 15 ml de chantilly bem gelado e 8 colheres de sopa de leite ninho ou qualquer outro leite em pó. Aí você põe em velocidade mínima para poder agregar tudo e depois em velocidade máxima até ficar ponto de chantilly. Aí você desliga e reserva. E aí vamos fazer a parte do tingimento, porque eu quis remeter muito às cores do Natal, que é o vermelho e o verde. Para a gente conseguir essas cores, nós vamos utilizar qualquer corante que estiver na sua casa, sem ser o verde e o vermelho, para poder criar uma base e tirar o branco, porque senão eu coloco o vermelho no branco e se transforma em rosa. Então agora que eu já criei essa base, eu vou colocar bastante corante. Gente, sem dó, pode colocar, não amargou. E aí você vai colocando o verde e vai mexendo muito, e o vermelho e vai mexendo muito. Lembrando que depois de um tempo, a cor dele acaba acentuando um pouco mais, então tome cuidado. Aí eu venho cobrindo todo o bolo com chantilly verde e depois venho fazendo rosinhas. Eu estou utilizando o bico 2D da Wilton. Eu venho fazendo na lateral as rosinhas verdes. A primeira camada de rosinha de fora para dentro venho com a vermelha, a segunda verde e por último eu venho com uma vermelha no centro para poder ficar mais bonitinho. E esse bolo eu te garanto que fica delicioso. Até eu que não sou muito fã de nozes acabei gostando muito. Ele fica muito leve e muito saboroso. E aí o nosso bolo está pronto.